Se você já tentou implementar algum projeto, alguma mudança, você já sofreu resistência. Seja na forma de uma opinião, ou em algo mais velado, ou até formas de sabotagem dos projetos. Sim, a resistência existe, porém tem formas de nós conseguirmos contorná-las. Eu tenho certeza que com esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui, esse checklist, você vai conseguir contornar todas elas. Pega papel e caneta, roda a vinheta que eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Fronze Educação, uma empresa que fala sobre gestão e melhoria contínua, e o tema de hoje é sobre resistência a mudanças. Seja quando você quer colocar um projeto top-down ou quando você precisa implementar melhorias nos processos, por exemplo, você pode enfrentar resistência. E a resistência não é de agora, não é de hoje, sempre teve nas organizações, então por que as pessoas continuam sofrendo ao tentar contorná-las? O fato é, poucos seguem um passo a passo, algo metódico, conseguem entender as verdadeiras causas dessas resistências, então o que eu vou passar aqui para vocês é um passo a passo para que vocês não fiquem sofrendo tanto com isso. Agora, eu não estou dizendo que o seu dia a dia vai ser mais fácil, que ninguém vai apresentar resistência. Não, mas você vai conseguir contorná-las, você vai conseguir ir aparando as arestas, aparando tudo para que você de fato entregue resultado. Joga na tela aí, por gentileza, o nosso compartilhamento do Resistência à Mudança, onde a gente vai criar um passo a passo. E o primeiro passo aqui é compreensão das causas de resistência. Existem algumas causas, pessoal, que fogem um pouco do nosso escopo de trabalho. Então imagina, por exemplo, que uma pessoa ela já teve um gestor e esse gestor já foi um cara maldoso, uma palavra muito equivocada para usar, né? Mas não era um cara muito de ouvir as opiniões, de se preocupar com as pessoas. Então ele simplesmente ia lá, falava o que tinha que ser feito, e se não fizesse ia ser mandado embora e assim as coisas seguiam, tá? Quando você chega com uma mudança e muitas vezes esse gestor ou esse cara aqui, ele já tinha imposto, né, uma determinada situação, esse profissional ele pode se sentir um pouco desconfortável. Então às vezes a causa da resistência não é nem em relação ao seu projeto, é simplesmente um medo que essa pessoa tem de reações que possam surgir da empresa, né? De efeitos, vamos dizer assim, que podem ser ocasionados a partir dessas mudanças. Ou até, essa pessoa pode estar com algum problema pessoal, né? E esse trabalho, a situação vai afetar. Vamos supor que uma pessoa já não está na família muito legal, né? Já está com o ambiente ali um pouco conturbado, e essa mudança vai alterar o horário de trabalho dessa pessoa e fazer com que ele passe ainda menos tempo com sua família. Tu vê se a pessoa tem uma resistência, não fale que é por isso e a gente vai precisar contornar. Então perceba, não assuma logo de cara que é uma sabotagem, que ninguém quer o projeto funcionando. Não, né? Muitas vezes não é isso, tá? Muitas vezes são pequenos detalhes que a gente precisa compreender. Então há necessidade de fazer uma investigação muito mais profunda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que a gente pode sim trazer para vocês aqui é com relação à comunicação clara e transparente. O que significa isso? Significa que você, como um profissional que está conduzindo essa mudança, precisa tomar um certo cuidado para não achar que as coisas estão 100% explicadas. O que significa isso? É normal, quando a gente conduz, nós somos gestores, nós somos os líderes, nós somos o exemplo, vamos dizer assim, e eu tô lá executando, trabalhando, e eu pressuponho que as pessoas estão compreendendo tudo o que está acontecendo. Não. O básico precisa ser dito. O básico precisa ser falado. Então comunique claramente essa transformação, o porquê ela está acontecendo, quais são os benefícios, comunique e ouça muito bem. Então esse é um primeiro ponto. Não necessariamente isso aqui é uma sequência. Talvez você precisa comunicar para depois compreender também as resistências, tá? Os motivos, as causas disso daí. Então aqui não é uma sequência, porque dependendo do estágio, né, que você esteja, apesar de eu ter chamado de passo a passo, dependendo do estágio que você esteja, é necessário puxar, né, alguma dessas informações para frente aí, para cima.
Terceiro ponto importante, depois de dizer, né, que o óbvio precisa ser dito, a gente vai trabalhar um pouquinho o envolvimento das pessoas. O envolvimento das pessoas no processo é de extrema importância. Eu diria que talvez um dos mais importantes aqui que a gente vai citar. Perceba o seguinte, alguém vai alterar a forma como você trabalha. Você já está fazendo aquilo há sei lá quantos anos e você já está acostumado. A pessoa chega e fala, olha, a partir de agora não é assim, é assado o que você tem que fazer. Tá? Você não tem que enviar para tal pessoa, tem que enviar para outra e assim as coisas vão continuar. Se você não foi consultado, o mínimo que você vai sentir é um pouquinho de resistência, vai ter um pouquinho de resistência, normal. Então, as pessoas que são direta e indiretamente envolvidas no processo precisam dar a opinião. E olha que engraçado, guarde isso daqui, mesmo que essa pessoa não tenha a sua opinião acatada, mesmo que essa pessoa não tenha a sua opinião como aquela que vai ser adotada, ao participar, ao expor o que ela está sentindo, naturalmente ela se torna menos resistente. Então muitos profissionais, muitos mesmo, tá? Eles acabam errando única e exclusivamente nesse passo. E aí acabam criando um transtorno absurdo de resistência porque não envolveram os profissionais que trabalham no processo. Não cometa esse erro. Coloque aí como um checklist para você, tá? Fiz isso, fiz aquilo, e aí você vai reduzir drasticamente a resistência. Um quarto passo que a gente pode citar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Oferecer treinamento e suporte. Saiba que a mudança, né, ela precisa ser contínua. Ou seja, não dá para você simplesmente colocar uma mudança no ar, virar as costas e ir embora. Ou simplesmente deixar claro que essa pessoa que vai participar da mudança, que já está um pouco mais resistente, vai ter que se virar com a situação. Não, você precisa se colocar à disposição, você precisa treinar, você precisa oferecer suporte para essa pessoa. Quem que ela vai chamar no momento de dúvida? Quem ela vai chamar se tiver alguma coisa de errado? Tudo bem acontecer alguma coisa de errado por conta da mudança? Porque se você coloca simplesmente uma pressão de que as coisas têm que estar certas desde o início e não pode ter erro, vai ser um problema. Você vai ter resistência. Então ofereça treinamento, que pode ser no próprio local de trabalho, pode ser numa sala, pode ser um treinamento externo, pode ser uma consultoria, não importa. Mas tem que ter um treinamento e um suporte, certo? Um quinto passo aqui, ou um quinto tópico, né, que a gente não pode esquecer nunca de colocar em prática, tá, pessoal? Celebrar pequenas vitórias. Muito importante. Eu sei que normalmente as mudanças, elas prevêem algum resultado lá na ponta, né? Então um resultado mais macro, algum aumento de faturamento, melhoria da qualidade dos produtos, melhoria da satisfação do cliente, né, do nosso consumidor e por aí vai. Só que pequenos ganhos, pequenos marcos precisam ser celebrados. Imagina o seguinte, você tem um filho pequeno e você quer fazer com que seu filho jogue bola. Você vai celebrar quando ele aprender a chutar uma bola. Só que o objetivo macro disso é ele fazer um gol, né? Ele construir ali, fazer parte de um time, por aí vai. Então, as pequenas celebrações são importantes para mostrar ao time que você está no caminho certo. Se você não celebra, você simplesmente diz, tanto faz, tanto fez, né? Pra gente não é importante, importante é só o resultado final e dane-se. Isso não é o adequado. Isso não é adequado. Celebre pequenas vitórias. Sexto tópico aqui, que é de extrema importância também, tá? Liderança pelo exemplo. Olha que legal, né? Eu tenho até um exemplo claro meu aqui para trazer para vocês nesse caso. A gente participou da implementação do 5S, que é uma metodologia, né, que visa organização, produtividade e tal, numa empresa. E aí a gente fez o treinamento, passo a passo da implementação, tudo, fizemos um treinamento. E aí chegou o momento da hora da prática, né? Que a gente de fato ia implementar num setor. E a empresa era muito resistente, muito resistente. Logo quando a gente desceu para a produção, foi numa empresa fabril, né, de manufatura, quando a gente desceu para a produção, eu fui lá, peguei a vassoura, peguei os utensílios, já comecei a fazer toda a limpeza que a gente precisava, na verdade de separação, né, para começar a fazer o descarte, etc. E aí, claramente, nitidamente, o pessoal que estava assim olhando, não quero fazer isso, já começou a se mover. Por quê? A minha presença lá era de um consultor externo, era de uma figura de um cara que foi lá ministrar um conteúdo e aplicar. Mas talvez na cabeça deles era somente eles que iam trabalhar, eu jamais ia colocar a mão na massa. Quando eu fui lá e liderei pelo exemplo, automaticamente as pessoas falaram, peraí, se o cara tá fazendo isso, eu também tenho que fazer. Simples assim. Talvez você possa não ter essa figura externa, talvez por você ser um profissional interno da empresa, enfrente essa resistência de maneira mais agressiva, mais elevada, né? Você não consiga ter esse peso.
Porém, pessoal, eu tenho a absoluta certeza, se você liderar pelo exemplo, você seguir os procedimentos, você provar que essa mudança é importante, nós teremos resultado. Agora, olha o grande erro. Você querer colocar uma mudança, às vezes a diretoria quer colocar uma mudança simplesmente para os funcionários, mas para eles não. Não, para eu jamais acho que vai mudar, né? Você não vai ter engajamento. Ninguém vai querer fazer. Por quê? Porque as pessoas vão estar resistentes, sabem que as coisas só funcionam para elas, não funcionam para os outros. Ninguém quer participar disso. Beleza? Um outro ponto que a gente pode trazer para vocês aqui é adaptação e flexibilidade. O que significa isso? Uma planilha aceita tudo. Um papel também aceita tudo. Então, por mais que você esteja tendo os pequenos ganhos, tome cuidado que em algum momento ou outro pode ser que o seu plano exija uma certa adaptação e uma certa flexibilidade. Em algum momento pode ser que você fale, olha, talvez esse resultado não vai ser o adequado, talvez eu não consiga atingir esse resultado, talvez pelo caminho B vai ser melhor do que pelo caminho A. Você ter essa noção clara de adaptabilidade e flexibilidade é de extrema importância. E aí volta todos os conceitos que a gente fala de melhoria e etc, de você ter um plano, um business case para essa transformação, porque você consegue ir validando etapa por etapa. Mas tenha em mente, tá? Adaptação e flexibilidade são importantes para quebrar a resistência à mudança. Talvez a melhor ideia não é aquela que você propôs, não é aquela que está sendo colocada em prática, é uma outra que o profissional in loco descobriu, está propondo e a gente tem que se adaptar. Beleza? E um outro ponto que eu posso trazer é definir os influenciadores. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? O que são os influenciadores? São pessoas que vão influenciar claramente a decisão e a ação. Então vamos pegar uma seguinte situação. Você está trabalhando num departamento de vendas, um exemplo, tá? E tem uma outra pessoa de logística que tem algum atrito ali, vocês já tiveram algum atrito por alguma ocasião específica, tá? Um exemplo. E aí você quer propor alguma mudança e essa mudança vai afetar a logística. Primeiro, você vai ter que ter clareza e transparência na comunicação, que é o ponto 2 que a gente está citando. Põe na tela aí, por favor, Bruno, todos os pontos. Ponto 2. Outro ponto, você pode buscar os influenciadores. Quem são as pessoas que podem te ajudar a fazer com que esse profissional tope? Veja bem, ele não precisa topar, né? Meu Deus, agora eu vou fazer. Não, não, não. O que ele tem que fazer é, apesar de discordar dessa solução, eu vou assumir o compromisso que ela dê certo. É difícil, né, ter uma maturidade para isso, mas é possível chegar lá também. Não é fácil, mas é possível. Então, tome muito cuidado com as pessoas que vocês vão envolver nos projetos. É importante saber que vai existir resistência, é importante saber quem são as pessoas que influenciam os resistentes. Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que a gente vai implementar uma mudança, eu tenho a ilha de excelência e a ilha de resistência. A excelência vai mudar, quer fazer, a resistência não. Só que a percepção da mudança acontece igualmente para os dois. Só que eu posso ter uma percepção negativa e uma percepção positiva. A positiva assume o compromisso, a negativa assume a aceitação. E aí é algo que a gente não quer. Então eu quero trazer para o compromisso, independente se eu concordo ou não. E para evitar essa percepção negativa, o passo a passo que a gente trouxe aqui pode te ajudar. Ufa! Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma live também dentro da nossa comunidade que fala muito, tá? 50 minutos de um passo de como convencer. Aí é outro ponto, não é quebrar a resistência, como convencer os profissionais em 10 tópicos possíveis. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida nós estamos à disposição. Comenta aí embaixo. Eu vejo vocês. Tchau!